Belém, COP30 e a cidade que não cabe no próprio clima. Na mesma Belém, onde está difícil achar um quarto de hotel que não custe um rim, ministros do mundo inteiro assinaram um papel dizendo que todo mundo merece uma casa fresca, segura e sustentável para morar. Do lado de dentro da COP30 falam em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano para enfrentar a crise climática. Do lado de fora, povos indígenas bloqueiam a entrada e lembram que a floresta ainda está sendo vendida no atacado. Hoje, o plantão é o capítulo 2 dessa história. Não é mais sobre o que é a COP, é sobre o que foi decidido lá dentro e o porquê isso tem a ver com a casa onde você mora, o posto de saúde do seu bairro e a forma como a polícia ocupa a sua rua. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e comentar conforme a gente vai conversando. Você também pode mandar esse vídeo para quem você ama. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre o recado para o público, tá? Se você viu nosso vídeo anterior sobre a COP30, você já sabe. Belém virou a capital provisória do clima mundial. A conferência está no meio da Amazônia e o Brasil está tentando se vender como protagonista dessa transição verde. Hoje eu não vou repetir essa introdução, pessoal. Hoje a pergunta é: entre uma plenária e outra, o que foi decidido de concreto realmente? O que tem sobre moradia, saúde, dinheiro para as cidades? E por que tem gente que mora na floresta e ainda precisa derrubar grade para ser ouvida? É isso que a gente vai tentar responder hoje aqui. Bom, primeiro eu vou falar do Belém Call for Action, que é um projeto focado em moradia. A primeira peça desse quebra-cabeça é justamente algo que se chama Belém Call for Action for Sustainable and Affordable Housing. Traduzindo do diplomata para o português, ministros de vários países se reuniram na COP30, assinaram um compromisso dizendo que até 2030, 2035, mais ou menos aí por esse período, querem alinhar política de moradia com metas de clima. E prometeram casas e prédios que sejam ao mesmo tempo sustentáveis e acessíveis, porque a gente sabe hoje em dia que um prédio com sustentabilidade, todo verde, é uma fortuna. E por que isso importa para você que mora em qualquer outra cidade do Brasil? Porque na prática eles estão admitindo uma coisa que é muito óbvia, gente, mas poderosa. Não adianta falar de clima se o pobre continua morando em casa que derrete no verão e desaba na primeira chuva forte que aparece. Esse documento fala de eficiência energética, ventilação e conforto térmico, acesso a transporte público, saneamento e financiamento para habitação, que não empurre a pessoa para nenhum local de risco climático. Quando você junta isso com o déficit habitacional brasileiro e com programas tipo Minha Casa Minha Vida, a pergunta acaba ficando um pouco incômodo. Se o mundo está dizendo que moradia tem que ser sustentável para todo mundo, quem vai pagar para transformar as casas que já existem nas cidades brasileiras atuais e que não são nada sustentáveis? Outro ponto importante dessa COP foi o BHAP, que fala mais sobre saúde e clima. Essa é a segunda peça, o Belém Health Action Plan, o Plano de Ação de Belém para a Saúde. É a primeira vez que o Brasil puxa um plano global da saúde e o clima desse jeito com três pilares. Você tem a vigilância e monitoramento, políticas baseadas em evidência e fortalecimento de capacidade, e inovação e saúde digital. Traduzindo, acompanhar melhor surtos de dengue, ondas de calor, fumaça de queimadas, preparar postos e hospitais. Para esses eventos, usar dados, tecnologia para conseguir reagir mais rápido às intempéries do clima. É um recado dizendo que a crise climática não é uma coisa abstrata da natureza. É caso de SUS lotado, tá, gente? Isso conversa direto com a sua cidade. O hospital que alaga, o posto de saúde sem ar-condicionado em onda de 40 graus, agente de saúde entrando em casa que virou foco de mosquito depois da enchente, enfim, tudo isso acaba realmente afetando a sua forma de viver.
A pergunta é: quanto desse plano global volta realmente em orçamento de verdade para o bairro onde você mora? Porque nós falamos de 1,3 trilhão de dólares por ano destinado a essas questões climáticas, mas como a gente vai distribuir esse dinheiro? E é aí que entra o Baku a Belém para falar de dinheiro, que essa é a terceira peça da COP. O roadmap até o 1,3 trilhão de dólares por ano para as questões climáticas. Antes da COP, o Brasil e o Azerbaijão lançaram esse roteiro para tentar levantar o financiamento climático a 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano até 2035, focado em países em desenvolvimento. A ideia é misturar dinheiros públicos, bancos multilaterais e capital privado, usar mais o lucro de combustíveis fósseis, né, já que eles poluem, e as grandes fortunas para criar um espaço fiscal para estados que já estão endividados, principalmente com questões de intempéries climáticas. No discurso é lindo, o dinheiro existe, porém falta muita vontade política ainda, gente. Mas, de novo, né, quem garante que essa grana vai virar drenagem de rua, corredor de ônibus, casa ventilada na periferia, ou não só mega projeto bonito em renda alta, tá? Ou para render alguma coisa, ou como fonte de investimento para grande empresário. Então tem um conflito aí que a gente precisa lidar. Enquanto tudo isso acontece na sala com ar-condicionado, o portão da COP30 virou um símbolo. Nos últimos dias, indígenas e outros movimentos chegaram a bloquear a entrada principal e fazer uma flotilha de barcos para forçar a entrada na área oficial do evento e, em alguns momentos, chegaram inclusive a ter confrontos com os seguranças da COP. Os cartazes dos indígenas diziam que as nossas florestas não estão à venda, que nós não comemos dinheiro e que ninguém entra, mas também ninguém sai. E o contraste é perfeito com o que está acontecendo. Dentro tem trilhões discutidos em inglês técnico, porém do lado de fora a gente vem do rio virar estrada de soja, ferrovia cortar território indígena, enchente destruir tudo. Agora o ciclone extratropical, essa semana aqui, entrando pelo sul do Brasil até o centro-oeste. Então, alguma coisa na equação política está errada, né? Porque quando uma conferência sobre o futuro do clima precisa ser protegida da própria floresta, tem algum boi nessa linha aí. Então, Belém é um espelho. Ele acaba virando um espelho realmente. Virou uma maquete do mundo urbano em crise. Tem obra de avenida cortando floresta para receber chefe de Estado, que é o caso da Avenida Liberdade. Tem a crise de hospedagem com preço absurdo e gente se virando em aluguel de temporada. Tem falta de saneamento, desigualdade e especulação em volta de um evento que é verde, em plena cidade, na bacia da Foz do Rio, na foz da bacia do Rio Amazonas. Então, se você junta, né, tudo isso com as três peças de hoje, que é o Plano de Moradia Sustentável de Belém, o Plano Global de Saúde de Belém e o roteiro para trilhões em financiamento, você não tem realmente uma mistura que faz muito sentido. Se esse dinheiro descer mesmo para o chão, aí a gente está num cenário melhor, mas ele vai precisar atravessar as mesmas cidades confusas e desiguais que a gente já conhece. E esse é o risco, tá? É virar mais um capítulo de greenwashing, ou virar uma oportunidade real de redesenhar bairro, casa, praça, escola e posto de saúde. Ou seja, é só propaganda ou é de fato mudança na sua vida, tá bom? Sendo assim, pessoal, eu vou jogar aí uma bola para vocês. Se essas promessas saírem do PDF e virarem obra, qual é a primeira coisa que deveria mudar na sua cidade? A casa onde você mora com menos calor e menos risco de desabamento no momento da chuva? O posto de saúde do bairro preparado para ondas de calores ou para momentos de enchente? Ou a forma como o Estado aparece? Se é polícia na enchente ou se é infraestrutura antes dela acontecer? Me conta aqui nos comentários o que você acha que deveria ser prioridade, porque se a gente não disputa
o destino desse dinheiro, alguém vai disputar por nós. E quase nunca é alguém que mora no mesmo CEP ou no CEP que a gente, ou no mesmo CEP, ou no CEP que mais sofre, tá, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever, deixa seu like, compartilha, comenta, manda para quem você ama e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça o quanto é importante essa questão da intempérie climática, a gente tem que ficar de olho. Beijo.